Bem, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Daremos início, então, à vernissage Um Olhar de Respeito. Para a abertura, temos a honra de anunciar as seguintes autoridades presentes. Excelentíssimo senhor desembargador Jean Alberto Souza Saad, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Excelentíssimo senhor desembargador Peterson Barroso Simão, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Guimarães, primeiro vice-presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, e o ilustríssimo senhor doutor Francisco Barreira, médico generalista em clínica médica, que é o palestrante deste nosso encontro. Agradecemos ainda aos demais desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, da Defensoria, procuradores das Procuradorias do Estado e do município, demais autoridades, advogados e participantes que nos honram com a sua presença. Convidamos o desembargador Jean Alberto Souza Saad para falar sobre o tema da exposição, com foco no direito da pessoa idosa. Meus amigos e amigas, o motivo da nossa reunião hoje é uma homenagem a uma legislação muito especial, a legislação que protege o vulnerável em razão da idade, mais precisamente a idade a partir dos 60 anos. Eu lembro rapidamente que existe uma gradação para a conquista de todos os direitos da pessoa idosa, com relação à cronologia. Nós temos, a partir dos 60 anos, um indivíduo classificado como idoso e já faz jus à condição especial, não é, de plano de saúde e fila de banco. Depois, nós temos, com a idade de 65 anos, aquele direito mais popular, que é o transporte urbano e semiurbano gratuito. Mais à frente, a partir dos 70 anos, o voto já passa a ser facultativo, não é? E hoje nós temos aqui presente o meu antecessor na presidência do Instituto, que é o desembargador Peterson Barroso Simão, também presidente do TRE. Então, nós temos a situação do voto facultativo a partir dos 70 anos e temos o idoso a partir de 80 anos, que merece uma proteção especial. E, recentemente, o Estatuto da Pessoa Idosa foi modificado justamente para reconhecer esse direito de prioridade absoluta. Eu sou muito interessado no tema e o desembargador Peterson, que é o autor intelectual desse momento que nós vivemos hoje, já ele vai falar, ele tem uma preocupação muito grande com a terceira idade. E eu vou contar para vocês uma história que eu e ele vivemos através de uma conversa na sede da AMAERJ em Niterói há cerca de 30 anos. O desembargador Peterson, desde então, ele tinha um projeto em mente, um projeto chamado Casa do Magistrado Idoso. Então, muitos membros da nossa profissão envelhecem e, por conta do destino, não tem uma família para acolher esse idoso magistrado. E o desembargador Peterson, com a sua sensibilidade e muita humanidade, há cerca de 30 anos já tinha manifestado esse desejo da criação de uma casa do magistrado idoso, não é? E ainda que não seja uma casa do magistrado idoso para residir, pode ser uma espécie de centro de magistrado, onde o colega já aposentado, talvez, com idade um pouco mais avançada, possa se reunir com seus amigos e ter uma vida social mais integrada, inclusive fazendo jus a alguma campanha de saúde e bem-estar, que o desembargador Peterson também, enquanto presidente, ele me autorizou a promover uma palestra, que foi por meio de uma nutricionista, falando do bem-estar. Então, o colega Peterson, ele tem, assim, uma preocupação muito grande com o lado social
e com o lado humanitário. E eu fico muito feliz dele hoje ter cedido 18 obras de sua coleção particular, todas com o tema da pessoa idosa, para que, nesse aniversário de 22 anos do Estatuto, a gente tenha uma oportunidade de conviver com a arte e com um tema tão relevante. Muito obrigado pela presença de todos e eu vou devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, passamos a palavra neste momento ao desembargador Peterson Barroso Simão para suas considerações. Boa noite a todos. Cumprimento os presentes na pessoa do desembargador Jean Saad, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Gostaria de apresentar um texto a todas as pessoas presentes, narrando um fato concreto e apresentando algumas ideias sobre o cenário em torno dos idosos. Quando exercia a função jurisdicional perante a Terceira Vara de Família de Niterói, época que trabalhava ao lado do desembargador Jean Saad, ao lado do desembargador Alexandre Cisinho, ao lado do desembargador Roberto Guimarães, que trabalhava na Segunda Vara Criminal. Tempo bom aquele, né, Roberto? Então, eu exerci a profissão lá por 13 anos e chamava muito minha atenção os inúmeros litígios envolvendo os idosos, especialmente quando se tratava de interdição de pessoas acamadas. Ia pessoalmente em cada lugar onde o interditando se encontrava, para ter a impressão pessoal, caso ele não pudesse ir até o juízo. Fazia costumeiramente por ser importante e legal. Certa vez, o interditando era disputado por todos os familiares, companheira, ex-esposa, filhos, filhas, genros. Teria que definir quem seria o melhor curador, de acordo com o bem-estar do doente. Examinando os autos, constatei que o contra-cheque dele versava sobre valores altíssimos, em virtude de diversas acumulações que foram incorporadas ao longo da vida profissional como prático de navio, além de ser ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Por decisão da Presidência da República à época, e exatamente quando estava para escolher o curador, foram reduzidos os proventos e vencimentos de todos para o patamar do chamado teto salarial. O interditando passou, então, a ganhar valores que davam apenas para cobrir as despesas da casa, as 2 cuidadoras, remédios, consultas médicas. Marcada e realizada a audiência de instrução, todos os pretendentes a curador declinaram do encargo, sem motivo justificável. Coube a uma jovem moça, filha da empregada doméstica, aceitar, administrar e cuidar do querido padrinho, sendo a melhor opção para a responsabilidade. O desrespeito aos direitos dos idosos ocorre com frequência quando deveriam ser eles os primeiros a terem a respeitabilidade consagrada. Existe o Estatuto do Idoso, impondo maior proteção estatal, consoante consagrado na Lei 10.741, norma de vocação constitucional e, portanto, de observância obrigatória. Some-se que alguns ainda possuem deficiência por conta da idade ou doença e, para tanto, existe a proteção consagrada na Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que deve estar presente o tempo todo perante o trato diário com o idoso, a ser sempre respeitado com carinho e amor. Os idosos são aqueles que abrem o caminho do futuro para os mais jovens, e assim sucessivamente.
Aquele que desrespeita os idosos deve se lembrar que um dia será um deles também. O Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, outorgou a proteção dos direitos dos idosos, mostrando a importância e respeito que se deve ter no convívio digno com eles. A sociedade, seja onde for, deve se conscientizar cada vez mais quanto à imperiosa necessidade de políticas públicas de saúde, segurança e cuidados, objetivando a melhoria na qualidade de vida dos idosos, que possuem direito à dignidade da pessoa humana, além de poderem ter sonhos, esperanças e estímulos. Se não for assim, ou seja, com os órgãos públicos e familiares protegendo, as doenças chegam rápido, o que encurta o ciclo da vida com tristeza. Eles fazem a história, transmitem sabedoria, experiência e conhecimento, merecendo a correspondente atenção de todos. A felicidade da última fase da vida não se encontra em ter dinheiro ou poder, e sim nos princípios humanos e sociais. O ciclo de vida deve caminhar com solidariedade, de forma natural, contínua e com tranquilidade e com paz. O inexorável tempo nos traz a palavra em latim senex. Então, que sejamos, sim, senex, com dignidade e apoio público e particular. Parabéns aos idosos pelo dia de hoje. Muito obrigado. Se quiser publicar. Convidamos o excelentíssimo senhor desembargador Antônio Carlos Esteves Torres para pincelar com cor e brilho as suas palavras. Por gentileza, desembargador. É um dia especial. Muito. Permita-me cumprimentar a todos, na pessoa do desembargador Peterson Simon, que teve esta ideia de unir a arte com a esperança de vida. Os senhores certamente hão de pensar nessa sequência da vida, o nascimento, o desenvolvimento, que se divide em juventude, maturidade e a inevitável despedida da vida, que pode ser um óbito súbito, como foi do meu pai, aos 52 anos. Eu tinha 23 anos e ele morreu na minha mão, olhando para mim, falando comigo, sem dizer mais palavra nenhuma, porque o infartado não consegue falar. Eu estou trazendo esse fato da minha vida porque, a partir daquele momento, tudo mudou para mim. Eu me tornei adulto, eu me tornei responsável pela família. E não é bom. Não é. Um fato como esse nunca é muito bom, mas é inevitável. E como eu disse, a pessoa que eu homenageei para representar a todos aqui, quando do féretro da mãe dele, eu perguntei a ele: então tu querias que tua mãe sofresse a tua morte? Não sei quais foram os resultados do meu pensamento. Mas o fato, senhores, é que eu imaginei, para este dia em que a arte se encontra com a vida, e através, os senhores vão ver os quadros desses autores sensacionais, inclusive Antônio Parreiras, os senhores vão ver que ali está a identidade nacional. Isso é importante. A identidade nacional não é, a lei já está atrasada, porque
o idoso, aos 60 anos, não existe idoso. São 65 anos, pelo IBGE, são 65 anos. E eu imaginei um diálogo entre Mário Benedetti e Vicente de Carvalho. Mário Benedetti escrevia: aqui não há velhos, somente nos chegou a tarde. Uma tarde carregada de experiência. Responderia a Vicente de Carvalho: só a leve esperança em toda a vida, disfarçada da pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. E responde Mário Benedetti: aqui não há velhos, só nos chegou a tarde. Somos seres plenos de saber. E responde Vicente de Carvalho: o eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida. Aqui não há velhos, apenas nos chegou a tarde. Os jovens vão se tornar adultos, são os nossos filhos, os nossos frutos, com que cuidamos a paciência e que agora nos devolvem com paciência e amor o que nos demos. Responde ainda insistentemente Vicente de Carvalho: essa felicidade que supomos árvore milagrosa, que sonhamos toda arreada de dourados pomos, e nosso uruguaio insiste: aqui não há velhos, só nos caiu a tarde. E no auge da sua desesperança, Vicente de Carvalho diz: essa felicidade que supomos árvore milagrosa, como eu disse antes, existe, sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Nós sabemos mesmo envelhecer? Será que nós sabemos o que é felicidade? Será que nós estamos aptos a enfrentar este encontro da arte e este céu azul de hoje? Já viram o céu? Já olharam o sol? Já viram que como a tarde demora? Estamos na primavera. E diz, agora, definitivamente, o nosso Manuel Benedetti, jovem. E aqui, pelo que eu vejo, o mais velho sou eu mesmo, não há dúvida, eu posso falar isso. Aqui é, inclusive, um que eu conheci com 14 anos de idade, na rua Dona Delfina. E está rindo. O melhor que pode lhe acontecer, meu caro doutor, é isso que está acontecendo comigo. Eu ainda estou pensando, eu ainda estou lendo. Jovens, todos aqui são jovens para mim. Se durante a caminhada da sua vida encontrares um ser que está andando de uma forma hesitante, com um olhar sereno e carinhoso, a pele enrugada, as mãos trêmulas, não os ignore, ajuda-os, proteja-os, ampare-os. Dê de presente à sua mão amiga o teu carinho. Toma em conta que um dia também a ti chegará a tarde. Muito obrigado, senhores. Bem, senhoras e senhores,
Ouviremos agora o ilustríssimo doutor Francisco Barreira, que fará a palestra sobre a saúde da pessoa idosa. Boa tarde a todos. Quero pedir desculpas de não ter trazido nada preparado, mas esse tema me é tão caro e conviveu tanto com a minha carreira profissional que eu tenho que agradecer aqui ao desembargador Peterson, ao desembargador Jean, e neles cumprimento todos os queridos desembargadores aqui presentes, que eu tenho o privilégio de conhecê-los e muitos deles acompanhá-los no que tange aos cuidados de saúde. A geriatria é uma especialidade relativamente nova no nosso país. É uma especialidade que eu me formei em 1974, numa faculdade pública aqui no Rio de Janeiro. E elegi como minha paixão medicinal o coração. A partir daí, comecei a me dedicar à cardiologia, que é uma especialidade singular, é uma especialidade que não perpassa pelas outras, é uma especialidade que é a base, inclusive, da geriatria. Eu fiz uma preparação, como todos os médicos, uma residência médica, uma pós-graduação, ou seja, aprofundei meus estudos na cardiologia. Mas, à época, 75, 76, surgia um movimento mundial de criação e incentivo à especialidade da cardiologia. As primeiras universidades, eu estive numa na Alemanha, que foi, acho que a primeira que incorporou ao seu currículo essa especialidade, começaram a ser criadas. O interesse já vinha despertando. O idoso, verdadeiramente, não pode ser olhado como um objeto descartável, como algo que a sociedade usa e deixa de lado. Isso, acho que o mundo oriental enxergou e percebeu antes, teve mais sensibilidade para percebê-lo. Hoje, eu cito, por exemplo, o Japão tem grande apreço por esse seu acervo, esse seu exército intelectual e cultural que guardam os idosos. Realmente, o meu querido desembargador Antônio Carlos falou alguma coisa aqui. A grande luta que temos hoje dentro do cerne da geriatria é estabelecer para cada pessoa a sua idade orgânica, a sua idade biológica, a sua idade que necessariamente não tenha que acompanhar a sua certidão de nascimento, a sua idade cronológica. Isso é muito interessante porque perpassa por essa instituição que talvez seja a mais importante desse segmento, dentro desse segmento populacional, que é o judiciário. As pessoas hoje talvez pudessem, a partir de dados até de computador ou de qualquer coisa, estabelecer a sua verdadeira idade, não se enfeixando dentro de tão somente a sua idade cronológica. Há pessoas que levam 60 anos para chegar aos 40 e há outros que com 60 já chegaram aos 90. Isso nada tem a ver com os dados cartoriais. Naquela ocasião em que eu terminei meus estudos, o então governador Chagas Freitas, aqui no Rio de Janeiro, pensou em fazer um centro de geriatria, e nós não tínhamos, um centro de geriatria dedicado ao IASERJ, Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. E ele assim fez. Pegou aqueles que são íntimos com as medições rurais, pegou um alqueire de terra ali antes de Campo Grande e fez um hospital de 400 leitos em plano único, sem um degrau de escada,
com enfermarias no máximo de 4 leitos, não tinha nada menor do que isso, quer dizer, 4 leitos, e tinha um bom espaço para que albergasse os idosos ali internados sem sensação de confinamento. Hoje sabe-se que uma pessoa internada num CTI, uma das adversidades maiores, independente de tudo que é feito, é a síndrome do confinamento. É a pessoa se sentir enclausurada ali dentro daquele quarto, a ser visitado diuturnamente pelas mais diversas pessoas, né? O pessoal da hotelaria, da enfermagem, médicos, laboratório, a pessoa não tem sossego. Mas acho que a grande dificuldade é ultrapassar aquela sensação de confinamento. Esse hospital foi o primeiro da América Latina e foi um dos mais importantes centros de geriatria e gerontologia do mundo. E eu posso dizer isso porque eu tive a honra de ser convidado à época para dirigir essa unidade. Não era asilo, não tinha nenhuma característica como eu disse antes, de confinamento ou de condição asilar. Era um hospital com uma proposta de receber um idoso com toda a dignidade possível e reinseri-lo no contexto da sociedade, no contexto de seus familiares, sem jamais excluí-lo. Era um grande projeto de inclusão do idoso, porque o idoso tinha dificuldade, inclusive, no que tangia a vagas hospitalares. E, além da dificuldade do espacial, de não ter os quartos, não havia especialistas nesse segmento de geriatria e gerontologia. E aquilo deu certo. Foi um hospital que eu fiquei 4 anos à frente dele e tive algumas oportunidades, como num congresso da Sociedade Espanhola de Geriatria, eu estava lá presente, e durante os trabalhos apresentados, um professor, Hernando Jiménez Herrera, que era o presidente da Sociedade de Geriatria Europeia, ele disse, está presente aqui um colega nosso, ele é jovem, mas ele está à frente do maior centro de geriatria e gerontologia do mundo, que é o Instituto de Geriatria e Gerontologia, chamava-se Eduardo Rabelo, no Rio de Janeiro, Brasil. Aquilo encheu, não a minha alma pessoal, mas a minha alma de brasileiro. Nós precisamos apontar os nossos êxitos, que não são poucos, ao longo das administrações públicas, ao longo da própria medicina. O Brasil tem uma medicina muito boa. O SUS tem um espaço na geriatria, na gerontologia. Atende com as suas, às vezes, dificuldades, mas é uma instituição pública com essa sensibilidade. Uma das figuras que marcaram a geriatria foi Sêneca. Sêneca, o filósofo do estoicismo, o filósofo que veio a compor a Senatória Romana, e ele dizia coisas interessantes, como, por exemplo, ele dizia, não é a vida que é curta, nós é que nos permitimos intervalá-la com coisas de somenos importância, e aí perdemos o conteúdo dessa existência. Muitos pensadores se dedicaram a pensamentos e fizeram frases interessantes a esse respeito. O Nietzsche, ele dizia uma coisa que todos conhecem, é daquele livro dele, Assim Falou Zaratustra, ele disse, você jamais verá passar à sua frente um rio 2 vezes. Verdade, o rio muda as suas margens, o seu volume d'água, o seu curso, muda tudo. E nos cabe, enquanto vivos, prestar atenção nesses detalhes e nessas coisas.
Mas esse é um tema multifacetado, né? Eu estou entrando um pouco por estar numa casa da justiça, numa casa dos melhores oradores que esse país tem. Me preocupa estar aqui e não cansá-los. Mas a medicina veio se desenvolvendo. Eu faço agora 53 anos de formado. Eu cheguei a fazer, e era obrigatório, no último ano de medicina, nós éramos obrigados a pertencer à antiga SUSEME e compor o quadro médico das emergências dessa cidade. Muitas vezes, eu atendi alguns pacientes com uma maneira ultrapassada, anacrônica, uma coisa quase que medieval, que era sangria. O cidadão tinha uma crise hipertensiva à beira de um edema agudo de pulmão ou à beira de um AVC hemorrágico, e não havia um arsenal terapêutico que pudesse nos levar a equacionar aquela emergência que não podia esperar. Então, fazíamos, tal e qual a história das formigas sanguessugas, um trocáterzinho numa veia, num vaso, e sangrava até a pressão amainar. Vejam, 52 anos atrás. Hoje, nós temos talvez a especialidade que mais tenha evoluído e adensado no sentido tecnológico e de prospecção diagnóstica tenha sido a cardiologia. Temos hoje ainda um aparelho que quem é leigo, às vezes, até diz, não adianta fazer eletrocardiograma. Eu tenho um tio que fez um eletrocardiograma, o médico bateu nas costas, disse que estava ótimo o coração, no dia seguinte ele morreu de infarto. O eletrocardiograma ainda é a base da cardiologia, inventado que foi por um alemão genial, Beethoven. Ele, até hoje, é o que nos permite acompanhar um paciente durante uma anestesia geral. É ele que fica naquele monitorzinho ali, apitando e marcando o funcionamento do coração. Isso vale também para os centros cirúrgicos, onde é o eletrocardiograma visto no monitor, que permite ao anestesista saber se o trabalho dele está indo bem ou não. Eu quando comecei a cardiologia, eu usava um aparelho, talvez do tamanho dessa primeira mesa aqui, era um aparelho Siemens da Alemanha, era um aparelho enorme. Eu costumo dizer que os alemães pensam, imaginam, engendram, inventam e colocam. O japonês vai e miniaturiza. Hoje eu trabalho com um aparelhinho de elétrico desse tamanho, que é excelente, tanto quanto aquele do passado. O japonês miniaturiza, o chinês vai multiplicando e vendendo o mundo afora, o americano sempre ganha dinheiro, mas há que se ter um olhar para a tecnologia alemã no que tange a medicina, que é da melhor qualidade. Um evento como esse aqui é uma coisa que haveria que ser repetida. Isso aí devia ser divulgado, os outros tribunais fazê-lo. A sociedade brasileira ainda anda, apesar de ter avançado muito, um pouco distante desse segmento da geriatria. É verdade, tem vaga para idoso. O idoso até, às vezes, há idosos que se constrangem em colocar ali. Meu pai, a primeira vez que foi instado a mostrar a verdadeira idade dele, ele disse, eu não ia mostrar a minha idade, eu estava com 90 anos. Eu disse, papai, mas isso é razão de orgulho. Ele disse, mas o cidadão lá acho que não estava acreditando, me pediu que mostrasse a identidade. Bom, isso está sendo ultrapassado, mas graças a iniciativas como a dos senhores. Não tenho a pretensão, nem quero verdadeiramente cansá-los, de passar nada que todos aqui, eu tenho certeza que sabem, mas daqui pode nascer realmente uma semente interessante
para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do qual eu muito me orgulho de ter participado como diretor médico e estar sempre vinculado a essa instituição. Daqui pode partir uma semente e um exemplo colocado pelo Tribunal de Justiça de albergar esse contingente de idosos. Eu acompanho, como sabem, há muito tempo, muitos magistrados aqui do tribunal, e é um momento delicado a aposentadoria. É um momento que, se a pessoa não tiver uma estrutura íntima, pessoal, boa, né, e sólida, é um momento sofrido. Eu me lembro de um desembargador, que ainda está vivo, ele, ao ser aposentado, ele me disse: Barreira, vai ter um jantar. Antigamente havia um jantar, acho que no Jockey Club, e 1 ou 2 desembargadores realizavam um jantar de despedida. E ele estava eufórico com o jantar, né? E escondia isso, a depressão que ele tinha com estar se afastando daquilo que ele mais gostava no mundo, que era o exercício da sua adjudicatura, né? O exercício diário da sua magistratura. E ele veio a infartar antes do jantar. Eu fui atendê-lo e, às vésperas do tal jantar, ele me chamou e disse: Barreira, eu queria te fazer um único pedido. Eu disse: ele vai pedir para trocar o remédio, para tirar desse quarto, colocar no outro. Eu queria que você fosse lá no Jockey e falasse em meu nome e dissesse que eu estou aqui e só por isso não estarei lá. Isso mostra, né, o quão a magistratura preza esse espaço. Nada mais justo que a fase do entardecer, novamente aqui me valendo do desembargador Antônio Carlos, que na fase do entardecer possa haver um centro de geriatria que possa ensejar a reconvivência com seus companheiros e um olhar mais agregador para essa parcela dos magistrados, da nossa vida humana. Eu agradeço muito ter sido chamado para falar, espero não ter cansado e estou sempre à disposição dessa querida instituição, tanto particularmente quanto aqui dentro do tribunal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dando seguimento a esta solenidade, daremos início ao sorteio de 5 exemplares do livro Direitos Humanos, Proteção Jurídica Especial e Processual, livro 4, Direito da Pessoa Idosa, de autoria do desembargador João Roberto Saad. Os números sorteados serão correspondentes aos nomes no registro do livro de presença, anotado logo aqui na entrada. Boa tarde, obrigada pela presença de todos. O sorteio será feito com o número correspondente à presença dos senhores no livro de presença. Então, nós vamos pedir que alguém da plateia escolha um número de 1 ao 48. Doutor Jean, pode escolher um número de 1 a 48, por favor? Karen F. Dias Rangel. Entrega o livro para ela. Entrega o livro. Desembargador Peterson, um número de 1 a 48, exceto 35.
Adilson Rodrigues Pires. Vai lá, Vânia. Desembargador Roberto Guimarães, o número de 1 a 48, exceto 35 e 18. É Valmeri. Valmeri Jardim Guimarães. Desembargador Esteves, um número de 1 a 48, exceto 35, 18, 25. Soraya da Conceição. Doutor Barreira, o senhor poderia escolher um número de 1 a 48, exceto 35, 25, 18 e 32? 42. Vitor Rodrigues. Desembargador. Parabéns aos sorteados. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e os convidamos a descerem para a visitação na sede no primeiro andar, sala 113, no Instituto dos Magistrados do Brasil, onde será servido um coquetel. Tenham uma boa noite.